Você está ouvindo o MacadoCast, o podcast da Macado Group dedicado à gestão de sociedades. Aqui eu, Adson Machado, sócio e diretor de produção, e Eros Carrasco, CEO da Macado Group, somamos mais de 2 décadas de expertise no setor para conversar com presidentes, CEOs e diretores de grandes instituições. Falamos dos problemas reais que ninguém te avisa quando assume uma gestão. Um conteúdo feito para quem viveu e também para quem chegou agora e precisa entender como as coisas funcionam. Sejam bem-vindos ao MacadoCast. Fala pessoal, aqui é a Adson e está começando mais um MacadoCast, o podcast da Macado Group sobre gestão de sociedades. Como de costume, está aqui comigo o meu sócio Eros para participar do papo com a nossa ilustre convidada de hoje. Tudo bem por aí, Eros? Tudo maravilhoso, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos para mais um. Bom, sem muita enrolação, vamos já para a nossa convidada que nos deixou muito felizes com o aceite do convite, a doutora Kátia Brandt. Como está, doutora? Doutora Doutora Kátia é professora de pediatria da Universidade Federal de Pernambuco, ex-presidente da SOPEP, Sociedade de Pediatria de Pernambuco, gestão 19 e 21, e tem mais de 15 anos como preceptora do IBIP, que é o Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira, de Pernambuco, né, doutora? Bom, além disso tudo, temos também a alegria, né, de dizer que a doutora foi uma das primeiras que acreditaram durante a pandemia no nosso projeto de educação continuada digital aqui na Maca do Live. E desde então a gente tem muito carinho, um carinho enorme pela doutora, e a gente faz questão de expressar isso sempre que pode, e hoje não podia ser diferente. Então, doutora, muito obrigado de novo, e que seja muito bem-vinda à nossa mesa de conversa. Olá, pessoal. Olá. Feliz de estar aqui, vê-los novamente, apesar, né, de ter sido um período crítico, aquele que a gente conviveu intensamente. Foi um período muito proveitoso e eu também vou retribuir aí suas palavras. Tenho um carinho enorme por vocês, tá? É um prazer estar aqui. Bom, então a gente começa com uma pergunta para fazer um gancho da nossa história, né, doutora? A gente trabalhou com a senhora durante a pandemia e fez o projeto de educação continuada da SOPEP, porque na época, dada a pandemia, as pessoas não podiam se encontrar, né, para fazer essa parte da educação. Aí quero começar o nosso papo, depois a gente vai indo adiante. Como é que foi essa experiência para a senhora na época? E qual foi o grande desafio daquele movimento de vir para o digital, que a gente sabe que até então era pouquíssimo explorado, né, na área da medicina? Surgiu, eu digo que ocorreu uma sincronia, né, eu acho que eu comentei isso com Eros algumas vezes na ocasião em que a gente começou a fazer as atividades. Justamente, esse período da pandemia em que, na verdade, tanto havia a necessidade do digital, porque não podia haver, os eventos, né, as atividades presenciais, existia uma imensa necessidade por informações científicas. Então, surgiu algo novo, que precisava de informações atualizadas constantemente, as informações estavam surgindo com muita velocidade, e era essencial que a sociedade, uma sociedade, a nossa sociedade conseguisse, capacitar de alguma forma os nossos, pediatras, né, no caso, para enfrentar a pandemia. Então, quando a Eros surgiu, você, Adson, eu acho, nem sei quem foi que entrou em contato comigo primeiro, mas enfim, os 2, eh, eu estava muito inquieta com o que é que eu podia fazer enquanto presidente de uma sociedade nesse momento, nesse contexto, para ajudar os nossos pediatras diante desse cenário. E essa questão da formação da educação sempre esteve muito comigo, é muito meu que me move, sempre. E surgiram muitas ideias, né, do que é que a gente poderia fazer no digital, enquanto, promoção de conhecimento, né. Então, isso, deu certo, né, foi um desafio, de fato, tanto, se adaptar ao digital, acho que todo mundo começa, né, com uma certa resistência talvez, né, uma certa falta de fluidez na atividade, mas foi um exercício, intenso,
a gente começou com uma proposta bem ousada, né, eles me botaram, pessoal, bem assim, uma cobrança rigorosa, não foi coisa pouca não. A gente fazia 2 atividades por semana, a gente tinha 2 por semana, meses, não foi assim, uma semana, Ah, 2 tinha não, foram esquecido disso. meses. Ai, esqueceu, como diz, né, a pessoa Pra mim foi fácil a esquecer. pessoa que faz o outro sofrer, esquece, mas quem sofre não esquece. Então, era uma atividade bem intensa, de fato, né, mas é isso, foi um período muito produtivo, assim, muito frutífero diante da necessidade. E surgiram as demandas, né, e as ideias do que poderia ser feito, né, eu acho que a gente conseguiu com isso também, claro, também, eh, agregar, mesmo que à distância, o nosso grupo, os nossos pediatras, e aí até pediatras, né, porque a sociedade é pernambucana, não é só recifense, eu estou aqui em Recife, na capital, mas a gente tem pediatras, em Pernambuco todo. Então eu recebi inclusive, mensagens de agradecimento de pediatras que estavam bastante distante e ficaram muito felizes de ter essa ponte, né, nesse período crítico. Surgiram 2 perguntas, mas eu vou com uma delas primeiro. Eu quero entender como é que foi o processo de vocês interno para a organização disso, sabe? Foi escolhido algum diretor que foi ajudar? Teve reuniões internas para definir como é que ia ser? Foi acontecendo? Como é que foi esse processo de organização? E a sua sugestão para outros presidentes, outros diretores, de como organizar essa parte de educação? Claro que hoje vai estar diferente do que estava há tanto tempo atrás, mas quais os aprendizados seus em relação à organização dessa parte de conteúdo de uma sociedade? É, como eu disse, teve, né, um envolvimento, claro, muito maior meu, inclusive, nessa organização, principalmente inicial, das atividades. Mas assim, eu sempre tive uma parceria muito forte com, meu vice na ocasião, que era Eduardo Jorge, que também era uma pessoa muito ligada ao ensino, né, muito ligada, ela tem uma história muito forte, no ensino médico. Então essa parceria sempre existiu, então eu podia surgir com algumas ideias, mas eu sempre levava para ele, para a gente poder alinhar. E eu contei muito, né, com os nossos, responsáveis pelas especialidades, porque dentro da sociedade a gente tinha um responsável por cada especialidade pediátrica, né, assim, né, pneumologia, imunologia, gastroenterologia. Então, quando eu pensava nos conteúdos também, eu já pensava em quem do nosso grupo poderia contribuir com aquele conteúdo, para também não ficar algo de um desejo que não tinha como ser concretizado a curto prazo, como era, a proposta, né. E aí, assim, a gente já tinha muitos, membros, né, esses responsáveis, que também eram ligados ao ensino, então houve muita facilidade da parte deles, né, na imensa maioria dos casos, de aceitar a proposta e também fazer ajustes, quando pertinente, né. Algumas vezes aconteceu de existirem, sugestões partindo deles ou enfim, né, alguma demanda que diante do contexto, né, do que vinha, do que ia acontecendo, eh, e aí surgiu uma demanda específica, e enfim, a gente foi construindo mesmo, né, por isso que eu digo, em cada período, talvez, né, houveram motivações diferentes. Eu me lembro que a gente fez, uma série que a gente organizou meio por temáticas, vamos dizer assim, né, a gente organizava um grupo de lives, e a intenção era percorrer
uma certa temática, vamos dizer assim, né, por exemplo, eh, por exemplo, talvez tenha sido uma das primeiras, né, as possíveis repercussões da Covid-19 nas crianças, eh, com um olhar das diferentes especialidades. Então, talvez isso foi o que guiou um conjunto aí de atividades. No outro momento, a gente fez um conjunto de atividades que era sobre, eh, conhecimento científico, sobre, informação científica confiável, né, que a gente começou a viver, muita desinformação na época da Covid, né, muitas, até questionamentos de até artigos científicos mesmo que estavam sendo publicados e que estavam sendo questionados, né, então a gente fez uma série de atividades, aí eu acho que numa conversa com a professora Gisélia, pessoa muito importante na nossa pediatria, e com esse olhar muito da formação científica, e aí também se pensou nas pessoas, na possível contribuição dessas pessoas que, né, eram nossas, vamos dizer assim, e foi isso. Foi sendo construído com, também, né, com certeza com a participação de muitas pessoas, né, e com a contribuição também em termos de ideias de outras pessoas. A senhora trouxe uma característica que sempre nos chamou a atenção da SOPEP, na sua gestão inicialmente, mas depois se sucedeu nas outras também, que é esse lado científico muito forte. A senhora citou o doutor Eduardo, né, doutor Eduardo Jorge, um abraço para ele, se estiver nos ouvindo, que sempre realmente foi, a gente conheceu ele em congresso, depois no digital, sempre se mostrou muito ativo, assim como a senhora e outros colegas. E também falou, na primeira resposta, sobre o alcance do profissional no interior. E aqui me veio uma pergunta, principalmente nessa época da Covid, como a senhora disse, que teve muita desinformação, ou muita dúvida mesmo, né, por assim dizer, não só desinformação, mas o que fazer. E aí a minha pergunta é, enquanto sociedade estadual, ou mesmo pensando numa brasileira, qual é o papel institucional de levar esse conhecimento para essa pessoa que não necessariamente está nos grandes centros e que pode debater com vários colegas, mas que às vezes está numa cidade que está só ele ou só ela e mais um, uma equipe reduzida, e nesse momento de muita dúvida, se a dúvida é para quem está nos grandes centros, imagina para quem está na ponta, né? Então, uma pergunta nessa linha de como que a senhora viu o papel de vocês para esse público distante. É, e sempre existiu uma preocupação com, o interior, né, um uma um pensamento de como fazer essa interiorização. A gente tinha já desenvolvido algumas atividades no interior, presenciais, né, anteriormente, eh, e, ou seja, esse senso de responsabilidade da sociedade com os pediatras que estão mais distantes, eu considero essencial, porque muitas vezes, existe talvez até uma certa crítica, vamos dizer assim, né, às vezes a falta de atualização, talvez, de algum colega que esteja mais distante, que tem menos acesso, que não está num centro, que é um centro acadêmico, né, onde, as informações são apresentadas, discutidas, enfim. Mas esse é um importante papel da sociedade científica, né, eu penso que, como o nome diz, né, a responsabilidade científica da sociedade é uma das suas principais responsabilidades, né. Eh, não é uma sociedade para fins sociais, né, é uma sociedade científica. Então, essa preocupação acho que tem que acontecer sempre, continuamente, porque a necessidade da atualização do conhecimento, né, a gente está dizendo que naquele momento realmente foi algo, né, extrema necessidade, mas a necessidade de atualização do conhecimento na medicina e talvez em muitas áreas, né, a gente está aqui na nossa bolha, mas a necessidade de atualização do conhecimento é constante e necessário para que, a prática médica ela seja segura, né, e, enfim, adequada para o momento atual, né.
Doutora, eu complemento em cima desse ponto. Hoje eu estou no conselho de uma associação de startups aqui do Rio Grande do Sul. E aí eles estão agora num movimento bem forte de olhar para o interior. Que é isso, né? A gente está como... Inclusive eu ajudei a fundar uma associação, essa mesma associação de startups há 10 anos atrás. E lá na época a gente estava construindo as coisas e a gente tinha uma preocupação em resolver o que estava na nossa frente. E aí vira e mexe o pessoal do interior, tá aí, ajuda a gente aqui também, porque a gente não tem tanto recurso do lado de cá. Agora, 10 anos depois, eles estão agora com um foco muito grande no interior e eles montaram um programa onde eles têm representantes dessas cidades de interior e aí eles são meio que núcleos regionais da gestão, sabe? Então eles têm aquela liberdade de construir projetos e tal. Parece um programa que tá interessante. Eu queria ver do seu lado se vocês, enquanto sociedade, criaram algum programa desse tipo, numa linha dessas, além dessa parte de educação, por exemplo, e se a senhora conhece algum outro programa de outra sociedade que funcionou muito bem para atender o pessoal do interior, tanto com a educação, quanto com ferramentas, enfim, de forma Uhum, geral, ajudar o pessoal do uhum. interior, sabe? É, deixa eu dizer a nossa experiência, não posso falar da experiência de outras sociedades. Eh, a gente definiu alguns representantes, eh, regionais, e esses regionais eram regionais do interior, tá, então a gente dividiu, vamos dizer, na verdade Pernambuco já é dividido por regiões, a gente então nomeou, identificou, né, e convidou pessoas das principais regionais, para representar, ser a pessoa local a representar a SOPEP. E essa pessoa também era uma pessoa, então, que a gente se articulava para poder também, né, fazer uma comunicação na região mais próxima, porque estava ali em contato com as pessoas, né, realmente, eh, diretamente, né. Então acho que isso foi muito bom, funcionou, né, acho que foi uma parceria ótima. E permitiu de fato, né, que essa presença fosse percebida, existisse de fato, né, mas também fosse percebida pelas pessoas que estavam nessas diferentes regiões. Eh, a gente teve outra ação, a gente teve algumas, mas assim, teve uma outra ação muito importante, na nossa área, que foi, um conjunto de capacitações que o grupo ligado à neonatologia fez, de capacitação de tanto da equipe profissional das maternidades do interior de Pernambuco, para o manejo do bebezinho de alto risco, tanto no sentido de dar o suporte inicial. Isso é um programa de treinamento que existe na Sociedade Brasileira de Pediatria, né, então ele tem uma estrutura já, né, e existe também, um um outro curso desses que é para transporte de bebês de alto risco, porque muitas vezes o bebê, ele já nasce numa situação muito ruim no interior, por várias razões. O suporte que é dado a ele depois que ele nasce não é o ideal, e ele muitas vezes é transferido para a capital, porque lá eles não têm condições de ficar com um bebê que precisa de UTI, em muitos lugares nem UTI tem, e ele é transportado numa condição inadequada também. Então a chance dele, né, ou não sobreviver ou ter uma sequela é muito grande. Então, numa parceria aí nesse caso com a Secretaria Estadual de Saúde, e um grupo, uma organização não governamental que apoiou até financeiramente, isso pôde ser realizado, sabe. Então assim, poder, né, uma sociedade poder articular ações dessa forma, né, dessa importância, né, é muito gratificante e certamente é algo que é modificador, né, para, enfim, não só para os bebês, né, cada um deles, mas modificador para os serviços, também para os profissionais, né, através também daquele treinamento, e se, eh, transborda para outras ações também, né.
Então foi bem eu destacaria essas 2 atividades que eu considero que foram, assim, de interiorização, considero que foram importantes. Mas eu não conheço a experiência das outras sociedades, Eros, para dizer a verdade. Tranquilo. Aqui eu vou um pouco mais, doutora, porque acho que esse assunto é muito interessante, porque a gente vê na nossa conexão com outras todas as sociedades, o quanto 2 desafios, né, o quanto é difícil alcançar o pessoal do anterior do anterior não, desculpa, alcançar o pessoal do interior, e também a dificuldade de achar pessoas que assumam esse papel nessas regiões, ou mesmo na capital, mas vamos falar dessas regiões mais afastadas da capital, de assumir essa responsabilidade. E vocês que tiveram sim esse êxito nesse projeto, eu queria entender como vocês organizaram, esse pessoal, e quais foram os trunfos na manga. A senhora comentou a Secretaria de Saúde, daqui a pouco uma ONG para auxiliar. Essa era a carta na manga? Essa foi a chave da virada? Conta o segredo aí para o pessoal que está buscando. Eu vou dizer que talvez a grande carta na manga tenha sido a influência muito grande, talvez do próprio Eduardo, na formação de muitos pediatras, inclusive pediatras que estão atuando no interior, sabe. Então assim, Eduardo foi meu coordenador de residência quando eu fiz a residência de pediatria no IMIP, né, e como eu disse, ele foi o responsável pelas residências, inicialmente a residência de pediatria, mas também depois ele foi responsável pelas residências, de Recife, as residências médicas, né, eu posso estar dizendo alguma coisa aí que não é exatamente isso, mas foi responsável por várias residências, né, mas A gente enfim. trouxe o doutor Eduardo, ele fala a história, mas ele vai trazer aqui. Ele vai falar tudo. E Eduardo tinha já inclusive um projeto que ele executava de especialização, vamos dizer assim, para pediatras. Na verdade, assim, para médicos que trabalhavam com pediatria, mas que não tinham feito a residência formal, vamos dizer, sabe. E ele já tinha, uma atividade que ele, realizava no IMIP, e em que ele fazia um aperfeiçoamento, dessas pessoas. Então, enfim, eu acho que através, né, dessas vivências que, onde existia já contatos pessoais, né, dele, meus também, né, com pessoas, é isso que eu digo, que foram identificadas por nós como pessoas da região com um perfil, eh, que cabia dentro da proposta, né, e que então, quiseram, eram pessoas motivadas, na verdade, bastante motivadas, vieram algumas vezes para reuniões aqui. Então a coisa é escolher a pessoa, entendeu? O negócio é realmente ter a informação que lhe permite, identificar a pessoa com esse perfil. Acho que esse é o grande desafio, né. Mas certamente que em várias outras, sociedades, né, como a maioria das sociedades são, das capitais, né, e muitas vezes a formação, né, eu sei que agora a gente tem mais, né, até a formação toda acontecendo no interior, né, aqui já acontece e em outros estados certamente que já acontece. Mas muitas pessoas que vão atuar no interior fazem sua formação na capital, né, então eu acho que a ponte é com o ensino, eventualmente, né, com a formação das pessoas é nesse momento que a pessoa está fazendo a sua formação que desde então, né, você identifica pessoas com esse perfil de envolvimento. Doutora, eu quero embalar nesse ponto, que a gente lida muito com diretoria, né, há mais de 10 anos, a gente está lidando com diretorias de instituições de alguma forma. E a gente vê que o pessoal que chega como diretor ou presidente de uma sociedade, ele já tem toda uma construção, né, então o pessoal que já participou de alguma coisa e foi subindo, então vai sendo construída uma história, a inclusive dentro da sociedade e fora dela, como a senhora trouxe agora o exemplo. Eu queria entender como é que foi a sua decisão e o seu processo de construção de uma diretoria, e como é que isso aí não é só a sua, né, mas isso vem de um conjunto de pessoas que, se juntam para formar uma diretoria. Eu quero entender quais são as suas sugestões para o pessoal que for formar uma diretoria, e em relação também à gestão no dia a dia, sabe. Então olha, uma vez que escolheu o pessoal, eu sugiro fazer tal, tal, tal coisa,
E na parte de gestão de dia a dia, para mim funcionou bem tal coisa eu faria diferente se fosse presidente de novo da sociedade, sabe? Tá. Eh, na verdade, eu estava falando aqui, né, que as pessoas são identificadas muito pelo que, elas vão, demonstrando ao longo da sua formação, né, e quem fez esse convite, né, quem identificou e convidou para participar da sociedade foi Eduardo, como eu disse, que foi meu coordenador de residência, né, mas eu fui por mais de 15 anos, né, preceptora do IMIP, então eu tinha uma longa estrada, não era só a época da residência, né, então convivemos muitos anos, no IMIP, e a princípio então ele entrou em contato, eh me convidando para ser a vice dele, né. Eh, eu acho que tem realmente esse alinhamento, né, entre todo mundo que quer fazer parte de uma sociedade, que é esse desejo, de poder contribuir, como eu falei, né, também com a formação, com a qualificação, com a melhoria da sua especialidade. Acredito que todos são apaixonados ou muitas pela especialidade que escolheu, né, eu sempre fui muito apaixonada pela pediatria, Eduardo também, né, e acho que todas as pessoas que a gente terminou escolhendo também para participar da diretoria. Então eu fui primeiro vice-presidente dele nos primeiros 3 anos, e a diretoria foi escolhida por ele, né, mas com pessoas que tinham, um funcionamento semelhante. E essa vontade, né, essa motivação de enaltecer a pediatria, principalmente na nossa região, né. Eduardo, eh, tinha muita vontade de que a pediatria pernambucana, né, voltasse a ocupar até um espaço maior dentro da brasileira de pediatria, que tinha diminuído, assim, nos últimos anos, né, e aí ele também escolheu pessoas com essa intenção também, pessoas que pudessem também, ser convidadas pela brasileira, porque é assim que funciona, pra participar, eh, dos grupos, né, na Sociedade Brasileira de Pediatria, dos grupos de especialistas da Sociedade Brasileira de Pediatria. E que aconteceu de fato. E aí quando foi a minha vez, vamos dizer, de escolher a minha diretoria, alguns, que já trabalhavam conosco permaneceram, e os outros que a gente chamou posteriormente, né, a gente, eh, começou mesmo em grupo, né, com as pessoas que já estavam, na diretoria, e fui tentando identificar pessoas que tivessem, como eu disse, não só o perfil, mas também a disponibilidade, né, de poder, se dedicar, que também é preciso realmente se dedicar, né, senão não funciona, eh, à sociedade, tá. A gente tinha reuniões regulares, eu acho que é o que acontece em todas as sociedades, né, presenciais inicialmente, depois virtuais. Eh, e existia uma construção coletiva, acho que isso é muito importante. Fizemos muitas coisas boas em vários sentidos, eh, né, coisas, de posicionamento muito importantes e tal, mas tudo foi feito com, conversa e com, decisão democrática, né. Eu acho que assim a gente conseguiu caminhar com o mesmo grupo até o final da gestão de Eduardo e depois ainda com várias pessoas na minha gestão, tá. Então eu acho que essa construção de um relacionamento e de uma tomada de decisão contínuo, né, constante ao longo de todo o período é essencial. Do ponto de vista da gestão, a gente tinha o suporte, tínhamos, né, uma secretaria, que é que fazia a maior parte da gestão, era realizada por elas, né, e a gente fazia uma supervisão,
das decisões, não das decisões, as decisões normalmente eram nossas, né, mas assim, a execução no dia a dia da gestão era realizada pelas secretárias, com um certo suporte da brasileira também. Então, assim, o fato da gente ser uma regional, eh, também n nos dá essa retaguarda, né, de poder contar também com a gestão, da própria SBP. Né, então assim, por exemplo, né, a gente fez um congresso um congresso foi antes, na gestão de Eduardo, um congresso brasileiro, aqui, e foi essencial também o suporte recebido pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com toda a sua estrutura, com toda a sua experiência, né, então isso, né, ou seja, né, como eu disse, nos dá um suporte profissional muito maior, talvez, do que a gente poderia, ter se fosse só a regional daqui, né. Então a gente conta com todas as áreas de suporte gerencial da SBP. Doutora, Se respondeu sua pergunta. com certeza respondeu. E aqui trouxe uma parte muito valiosa para a gente, que como o nosso podcast é para falar de gestão, a gente começou com alguns presidentes que já passaram, mas invariavelmente a gente vai acabar falando com CEOs, com pessoas que fazem a parte de gestão permanente, digamos assim, né. E a senhora conectou agora na sua última resposta com o pessoal da secretaria e da gestão permanente de novo da Sopep, e também falou com o papel da brasileira, né, nessa gestão. E aí a minha pergunta é nessa linha mesmo, vendo enquanto presidente, qual foi a importância no dia a dia desses 2 blocos de gestão, para contribuir, porque no seu dia a dia, além da presidência, a senhora também tinha a faculdade, também tinha que exercer a supervisão clínica, né, no INIP, enfim. Como é que eles ajudaram na sua gestão, enquanto gestores do dia a dia, né, da sua rotina? Toda parte, eh que se relaciona, né, a gestão, principalmente dos associados, talvez essa seja a grande gestão, da sociedade regional, esse é nosso bem maior, vamos dizer assim, né, são os associados, eh, e também, os produtos eventualmente que existem na sociedade e para também os associados, né. Cursos, treinamentos que a gente esteja promovendo, né, e que às vezes podem ter uma finalidade só educativa de fato, sem nenhuma finalidade financeira, vamos dizer assim, né, mas outros que envolvem também, recursos financeiros, eh, eram, então, executados pelas nossas secretárias da própria sociedade, tá. Com, claro, nossa supervisão e posteriormente, né, nosso controle, né, das contas, enfim, eh, mas que são secretárias que são da sociedade da SOPEP há muitos anos, então com grande conhecimento do funcionamento, muitas vezes muito maior do que os próprios presidentes que estão chegando, né, e vão passar 2, 3 anos, enquanto que elas estão ali há 20 anos, né, então isso auxilia imensamente, né. Então assim, o apoio maior, de fato, né, quem se responsabilizava diretamente pela gestão dos principais ações e acontecimentos da sociedade eram as nossas secretárias, realmente. Mas de outra forma, como eu falei também, para um evento, por exemplo, de uma dimensão maior, né, que já envolvia aí muito mais recursos, eh, parcerias, contratos, né, que precisavam ser assinados, que a gente precisava de uma retaguarda jurídica, que a gente não tinha, né, a SOPEP não tinha essa retaguarda jurídica, mas aí a gente contava com a retaguarda jurídica da brasileira, né. Então, para algumas outras ações, que então exigiam
mais pessoas envolvidas na gestão daquele evento, seja lá o que fosse, a gente recorria à brasileira. Doutora, aqui eu vou pegar também o mesmo caminho do Adson, em relação às secretárias de sociedade. Inclusive aqui, um beijo, um abraço, pra se alguma delas estiver nos ouvindo, que é o que a senhora falou, troca diretorias, mas a secretária tá lá há 20 anos e conhece a sociedade de cima a baixo, assim. Não é em uma, não é em duas, acho que é 90% das instituições, das sociedades trabalham nesse formato. Se não for 100%. Uma dúvida aqui, vira e mexe a gente vê, que principalmente em sociedades mais regionais, as brasileiras têm uma estrutura, algumas delas têm um prédio inteiro com estrutura, algumas, as regionais geralmente, elas não têm nenhum tipo de ferramenta para gestão de dia a dia. Então, geralmente, a secretária é quem faz tudo. Então, gestão financeira, gestão de associados, até o pessoal geralmente tem o próprio sistema, às vezes, vira e mexe é da brasileira. Mas eu queria entender se vocês usavam algum tipo de ferramenta de gestão, ou de tarefas, ou de financeiro, ou se realmente era a secretária que cuidava disso do jeito dela, sabe? E se for assim, se a senhora tem alguma sugestão para essa gestão de dia a dia, para ajudar a vida do pessoal de secretaria? Uhum. Não, veja, as ferramentas que se usavam são essas que nós usamos em nossa casa mesmo, era algo bem doméstico, tá. Então era o Excel, tá, enfim, eram as planilhas, usuais mesmo que a gente utiliza, nessas atividades do dia a dia, que as secretárias utilizavam. Para algumas questões, a gente recorreu, e aí eu não vou me lembrar de jeito nenhum, a principalmente na parte financeira, né, teve uma época que a gente contou com, Azul, talvez? Lembra mais ou menos o que que fazia? Não? não, não lembro, não lembro. Não vou não, na verdade, assim, a gente contratou um grupo, tá, não foi a gente que usou diretamente a ferramenta, né, a gente Uhum. contratou um um grupo, pra poder fazer, um estudo, que, nossas secretárias não poderiam fazer, tá. Então a gente, diante da necessidade de algo mais específico, a gente buscou fora e pagou por esse serviço, tá. Eh, e aí, ou seja, conseguimos, diante de uma necessidade de algo mais específico, as nossas secretárias não estavam também atualizadas, enfim, né, com outras, ferramentas para que, às vezes, pudesse ser utilizada numa determinada situação mais complexa, vamos dizer assim, tá. E assim, não tenho uma ferramenta para sugerir exatamente a ferramenta, não tenho, tá. Mas eu sempre, eh, e de uma maneira geral, né, a gente tem que buscar o que é necessário para o problema, dependendo do tamanho do problema, né. Então, assim, para a maioria das coisas, é uma sociedade relativamente pequena, para a maioria das coisas a gestão, então, feita dessa forma, só com as planilhas, funcionava bem. E mas de outra forma, seria realmente identificar, eh, os problemas ou as situações em que precisa, de fato, eh, de outro de outra estratégia, né, e aí, buscar a ferramenta ou o profissional que possa, fazer aquilo bem feito. Não, esse até pela nossa experiência de lidar com o pessoal, geralmente é assim mesmo. Geralmente regionais vão trabalhar com Excel, tal. Algumas trabalham com o próprio sistema de gestão de associados, que aí tem algum nível de gestão financeira, principalmente. A gente aqui, por exemplo, daqui a pouco fica a dica para o pessoal que estiver ouvindo, a gente usa o Conta Azul, que é uma ferramenta bem complexa para gestão financeira. Não sei até onde faz sentido para sociedades, porque aí não tem toda a parte de associado, mas para empresas funciona bem. Mas fica Uhum. fica a dica no ar.
Isso, na verdade a contabilidade, né, a questão financeira usualmente é simples, né, é isso, só em alguns momentos, dependendo, é isso que você pode ter um projeto, né, para ser executado, envolvendo várias fontes, né, onde você também depois tem que fazer uma prestação de conta também melhor, aí você precisaria de algo a mais do que essa solução caseira. É isso. Doutora, parece clichê, né, mas o tempo voa, então a gente já está aqui há mais de 40 minutos conversando e vamos encaminhando para o final. Por nós, sempre os papos muito agradáveis com a senhora, mas para manter o padrão, vamos tentar encaminhar para o final. E aí, nessa última, eu quero tirar um pouco da parte institucional, vamos dizer assim, e falar um pouco mais da parte pessoal da senhora enquanto presidente naquele período, para também trazer para quem for encarar esse desafio das presidências, né, um quadro real dos sacrifícios que são necessários e que acarretam na vida pessoal, porque sempre é bom lembrar, além de presidente, além de professora, além de médica, a senhora também tem a sua família, né, seus dilemas aí no dia a dia, enquanto pessoa física, vamos dizer assim. E aí eu quero que a senhora traga da sua experiência, porque no fim foram 6 anos, né, de 3 como vice, depois mais 3 como presidente. Como é que foi a sua experiência, equilibrando todas esses pratos aí? Eh, Vamos lá, estou aqui, você está me fazendo reviver o período, Watson. Eh, eu deixa eu só fazer um comentário, né, quando eu acabei meus 3 anos, que aí, ou seja, né, encerrou os 6 anos, na sociedade, meu marido anunciou para a família inteira, né, em tom festivo, que finalmente eu estava saindo da sociedade. E o comentário era assim: "Vamos voltar a poder fazer programas no final de semana, pessoal". À noite não vai ter live, não agora a gente É. pode sair para jantar. Então, assim, é realmente um sacrifício, um período de sacrifício, porque é isso, na verdade, na maioria, não sei como funciona em todas, né, mas na Sociedade Pernambucana de Pediatria, né, é um trabalho completamente voluntário, né, não existe nenhum nenhuma verba, né, e portanto você continua com todos os trabalhos que você precisa para, como diz, né, alimentar seus filhos e garantir sua casa. Eh e aí, ou seja, né, você vai ter que deslocar, se você dedica semanalmente, passa a dedicar, né, um tempo à sociedade, aquele tempo que você utilizava para outras tarefas, você vai ter que deslocar para um outro horário, que provavelmente vai ser o final de semana, né. Então foi sim, e a gente tinha muitas atividades da própria sociedade também, que a gente promovia no final de semana, porque era o dia também que as pessoas podiam, né, estavam livres do trabalho, então teve um envolvimento meu em muitos finais de semana, né, de certa forma trabalhando para a sociedade. Então foi cansativo, né, mas assim, foi extremamente gratificante, eu não me arrependo de jeito nenhum, tanto do período que eu vivi, eu aprendi muito, as convivências, eh, o que a gente conseguiu fazer, né, foi muito satisfatório, muito gratificante. E assim, na minha gestão, né, eu de fato acho que, poder ter respondido de alguma forma, ou respondido com força até, né, eu diria, né, levando em consideração que a gente promovia 2 atividades científicas por semana, né, não foi pouca coisa, mas assim, né, ter podido, eh, estar presente, né, e de fato, né, contribuindo naquele período foi algo que me deixou muito satisfeita, sabe. Então, valeu, valeu. Mas é um período que a pessoa precisa de fato, né, entender que vai haver realmente maior necessidade de, abrir mão de coisas que você estava fazendo, eventualmente, né, faz parte. Diria que aí é como fazer um mestrado, um doutorado, né, a gente não sabe que vai encarar um período em que a gente, de fato, vai se afastar um pouco mais de algumas outras atividades para poder dar conta, mas vale muito a pena.
Não sei se ajuda muito, mas do nosso lado foi um prazer ter trabalhado com a senhora naqueles anos lá, então pra gente foi E bom. é legal, Mas é foi legal a gente ótimo, isso, é legal a foi gente estar ótimo. no podcast te dando um recado de que vale a pena, né, pessoal. Então, assim, a gente traz aqui as dificuldades, Sim. desafio, mas a gente depois também dá uma esperança de que recompensa, né, doutora? Muita devolutiva positiva, né, muito de muitas, como eu já falei aqui, de alguns, né, pediatras, muitos associados, muito satisfeitos, né, então houve muita dedicação, mas houve muito reconhecimento e houve uma sensação de trabalho bem feito, realmente, sabe, ético, científico, né, então eu acredito que a gente não só, né, fez um bom trabalho na gestão, como a gente deixou uma boa semente, né, a gente deixou um exemplo, né, a ser continuado, então isso também é algo modificador, é potencialmente modificador, vamos dizer assim, né. Excelente, excelente. Bom, então, meu povo, assim, né, encerramos mais um episódio do MacadoCast, o podcast da Macadu Group sobre gestão de sociedades. Doutora Kátia, nosso muito obrigado, sempre muito especial estar com a senhora e um prazer te ouvir sempre, né. Espero que tenha gostado do papo. Foi ótimo pessoal, foi ótimo, viu. Adorei. Matamos nossa saudade um pouco, né, e desejo o melhor sempre para vocês, viu. Eu já disse outras vezes, né, e a gente está falando aqui, foi uma parceria extremamente frutífera, foi naquela ocasião, né, e, eu sei que continuará o trabalho de vocês sendo frutífero. Então, assim, eu desejo que continue sendo. Doutora, muito obrigado pela conversa. Do nosso lado foi um prazer inenarrável estar aqui de novo com a senhora. Ah, beijo, prazer para todos, todos. Prazer enorme. Então, pessoal, se vocês gostaram, indiquem nosso podcast para os colegas, tragam sugestões de quem vocês gostariam de ver aqui debatendo com a gente, trazendo os desafios do dia a dia. Sigam o nosso Instagram, @macadogroup. Acompanhem também nossas novidades. Um abraço e até o próximo episódio.